Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa noite a todos e a todas. Nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos dessa noite. Rogamos a todos aqui presentes a gentileza de colocarem os telefones celulares no modo silencioso, a fim de que não haja aí nenhum tipo de intercorrência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade, a glória para todo sempre, que assim seja. Jesus, abençoe os nossos estudos dessa noite. Amparai a todos os nossos irmãos e irmãs aqui presentes, amparando ainda os nossos irmãos que se encontram no mundo espiritual, participando conosco de nosso estudo. Que as vossas bênçãos de paz, de amor, de saúde possam recair sobre todos aqui, bem como aos nossos familiares, aos nossos lares. Que a vossa misericórdia interceda junto a Deus por todos nós, a fim de que possamos compreender a vossa boa nova de bênçãos e de luzes. Que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Do capítulo 11, item 8, instruções dos Espíritos, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações, quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. E estai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta,
tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Essa mensagem do espírito de Lázaro, proferida na cidade de Paris no ano de 1862. Passamos a palavra ali para o nosso irmão Mindson, para iniciar os comentários da noite. Boa noite a todos. É um prazer reencontrá-los todos aqui com saúde e em paz, né? Nessa perspectiva sempre salutar de dedicar um pouquinho do nosso tempo na melhor compreensão do Evangelho e da doutrina espírita. Tá, gente, aqui, porque somado a essa temática tem a questão 890 do Livro dos Espíritos, que em síntese coloca para a gente a reflexão se será uma virtude ou um instinto o amor materno. Bom, mas a perspectiva de trabalhar aqui, nós vamos somar esforços com as outras tratativas já ocorridas pelo estudo do item 1, 2 e do item 5. E a gente chega então ao item 8, desse capítulo 11, já lido aqui, né, pelo nosso irmão Euler. Muito específico, portanto, trabalhando de uma instrução, do espírito, o espírito de Lázaro, do qual ele tem assento e reforça a questão da lei de amor. Portanto, o nosso esforço de compreensão é projetar reflexões acerca da lei de amor. Observando a instrução de Lázaro, nós vamos encontrar praticamente aqui no texto 3 parágrafos, vamos dizer. Mas no interior desses 3 parágrafos, a gente pode redimensionar e buscando as pistas para ajudar o nosso esclarecimento, em torno aí de 5, 6 pontos que nos chamam a atenção. Se buscar aqui na memória a leitura do Euler, nós vamos identificar que ele faz um resgate da questão da reflexão, do que o amor resume a doutrina, de Jesus por inteiro. Vai lembrar que a gente geralmente está mais próximo do ponto de partida e por vezes guardamos a questão de vícios ainda muito presentes, muito ligado à questão do que ele chama aqui, dos instintos, mas que é necessário a gente ir avançando no nosso progresso e na nossa evolução, aproveitando inclusive do Instituto da Reencarnação, para que a gente possa encontrar, por meio do amor, uma evolução mais rápida, mais viável, e que acaba sendo a chave para, de fato, a gente avançar nesse progresso, alcançar o homem de bem, que é a lógica da perfeição relativa. E quando estamos diante desse conjunto de informações e a gente vai revisitar a doutrina espírita, nós vamos encontrar no livro Nosso Lar, do Chico Xavier, naquela série do André Luiz, no capítulo 18,
deste livro uma passagem muito interessante que vai ajudar a gente a conversar com o nosso irmão Lázaro. Então, eu gostaria de fazer aqui uma passagem, não vou fazer a leitura por completo desse capítulo, mas vou tentar trazer para vocês a reflexão ou a experiência que ele teve diante da temática do amor como alimento das almas. Para facilitar essa compreensão, no capítulo 17, tem a passagem aqui de que André Luiz, após um período na área hospitalar, ele, vamos dizer, recebe o benefício de poder passar a visitar outros setores da colônia Nosso Lar. Porque ele vem num processo ali de adaptação, então esse é um dos primeiros momentos que ele tem a oportunidade de sair para ter novas experiências. E dentre essas novas experiências, o enfermeiro que o acompanhava oferece a moradia na casa de sua mãe para o André Luiz. Então esse capítulo 18 vai tratar dessa experiência, do relato de André Luiz, quando ele chega na casa da mãe, deste enfermeiro, que é o Lícias. Ele ali é recepcionado pela senhora Laura e pela Judite. E ali eles têm uma conversa acerca dessa perspectiva, o amor, alimento das almas. Se não, vejamos. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça: afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. A residência em nosso lar, ou seja, na colônia, que as dispensam quase por completo. Mas, nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energia. É necessário renovar provisões de força. Então, o que é que eles estão comentando aqui de partido? Olha, existe um tipo de alimentação que é diferente no mundo espiritual. Em outros capítulos ele já relata isso, é diferente. Por vezes aqui, eu estou falando em outros lugares, conforme for a atividade, ainda tem uma alimentação que se aproxima um pouco daqui da terra. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. No Ministério da Comunicação e no Ministério do Esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, ou seja, no Ministério da Elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E no Ministério da União Divina, os fenômenos da alimentação atingem o inimaginável. Meu olhar, ou seja, do André Luiz, estava chegando recente naquele lá, indagador, direcionou-se a Lícias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lícias veio ao encontro de meus desejos explicando, e aqui gostaria que vocês, como diz, abrissem os ouvidos. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Nossa, como assim? Então, talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. O amor, então, alimenta, De quando em quando recebemos em nosso lar, ou seja, na colônia, nosso lar,
grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. A alma em si apenas se nutre de amor. Qual que vai ser o nosso alimento futuro? Vai ser a carne? Vai ser o feijão? Vai ser o arroz, a dobradinha? Não. Então, pela experiência do André Luiz, já desencarnado no nosso lar, colônia, nosso lar exilado, que o nosso alimento espiritual futuro será o amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Nossa, eu não sabia, né? Agora eu passo a saber. Porque nós estamos tendo a oportunidade de progredir em cima do conhecimento. Não me parece que o amor divino seja, né, a chave do universo? Isso a senhora Laura perguntando para ele. Então, tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Então, isso é o André Luiz posicionando. Olha, eu não sabia, e era um conforto para ele. Permanecendo-me a satisfação íntima, Lícias interveio, acentuando, ou seja, esse amigo dele acentuou: tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evoluído o ser, mais sutil o processo de alimentação. Aí ele comenta: o homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve dele a mesular. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. E nós vamos ver aqui mais adiante como se procede. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura. Porque no fundo o verme, o animal, o homem e nós, né, desencarnados, dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. É extraordinário, aduziu comovido André Luiz. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? E prosseguiu a mãe de Lícia atenciosamente. Jesus não preceitou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprendemos mais dias ou menos dias que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhávamos igualmente a alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Então olha só que interessante. A simpatia, a fraternidade, a bondade são o quê? São fontes de alimento entre um e outro. Então, nós já podemos identificar, se a gente conseguir buscar, né, trabalhar isso na gente, o bondoso, a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão, nós estaremos alimentando a nós mesmos, mas os outros. Então, o homem encarnado saberá mais tarde, interessante, o homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Então, vai ser o prato de feijoada que vai resolver o problema? Por vezes não. Vai ser um arroz, um bife acabado? Talvez não.
Nós estamos nessa condição de ser encarnados, faz parte para a gente manter a nossa rigidez física e transformar o corpo em instrumento de evolução espiritual. Mas o que alimenta a alma é o amor, por meio dessas pequenas ações. E isso foi um relato do nosso irmão André Luiz, já no mundo espiritual, em que ele teve a oportunidade de ver e vivenciar essa experiência. Então ele relata para a gente o que vai alimentar o nosso espírito adiante. Então formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos dessa lei do amor. E aí prossegue aqui já para o final, e tem o seguinte comentário da Judite, que é uma que estava presente ali também na casa da senhora Laura, onde chegou o André Luiz. Judite acrescentou: aprendemos na colônia Nosso Lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Então, por vezes, a gente nem vê que a vida se equilibra com base no amor. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos. Unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano da redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Por isso que a gente precisa estender a mão um para o outro. Por isso que a gente precisa, né, dar o ombro um ao outro. Porque nós vivemos em coletividade. Como vê, meu amigo, comentou Licis, ainda aqui é possível relembrar o Evangelho de Cristo. Nem só de pão vive o homem, porque realmente não é só de pão, é do amor. O amor traduzido pelo que a nossa irmã Laura explicou para o André Luiz, por meio do gesto afetuoso, da conversação amiga, da bondade, da compreensão, da confiança mútua, do interesse fraterno. Este é o alimento da alma. Então aqui já encerra a missão com este que acompanhava André Luiz, recebe mais 2 companheiros na casa da sua mãe. Eles o convidam para sair para visitar outras pessoas. E a mãe então encerra, o André Luiz fica na casa com a senhora Laura. E ela fala então, vira para ele e fala: olha, neste movimento que eles estão fazendo, ou seja, de visitar outros amigos, outras pessoas necessitadas, eles estão ali buscando o que nós acabamos de falar, o alimento para o seu espírito. E aqui encerra, essa passagem, essa experiência de André Luiz, que facilita e tem ligação com o que o nosso irmão Lázaro trouxe para a gente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nesta instrução dos Espíritos, o que ele ressalta de imediato o amor resume a doutrina de Jesus inteira. E se nós pensarmos assim, porque qual que é o primeiro aprendizado colocado aqui no livro dos Evangelho segundo o Espiritismo? Que eu não vim destruir a lei, não é isso? Qual lei? A que foi apresentada aí, para Moisés, os 10 mandamentos. Mas eu vim vivê-la, exemplificá-la na sua essência. Então está ali, a ordem está posta, o regramento está posto. Mas insatisfeitos, a gente também relembra que os fariseus, por exemplo, questionavam: olha, então tá, diante dessa enormidade de normas que nós temos, que nós já estudamos aqui, para lá de 400, qual que é a mais importante? Qual que é a maior? Qual que é o maior mandamento? E o que Jesus nos apresenta? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aí está resumido e sintetizado, Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o reforço dessa doutrina resume justamente nessa perspectiva que a gente aqui vai traduzir por meio do Espiritismo, nesses estudos que nos vêm sendo apresentados por meio das bem-aventuranças.
Bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os misericordiosos, né? Honrai o vosso Pai. Está aqui, né? Amar o próximo como a ti mesmo, na sequência, amar o vosso inimigo. São, né, os pequenos passos que nós devemos buscar, né, e alcançar para ir trabalhando o que, gente? O amor. Que ele traduz aqui, Lázaro, como sendo o amor é o sol interior, né, que condensa e reúne todas as nossas aspirações, todos os nossos desejos, e agora fica mais fácil de entender. E todas as revelações sobre-humanas, porque sobre-humanas é aquilo que o André Luiz já traduziu para a gente. Olha, eu não sabia que o amor alimentava. Na medida que eu vou evoluindo, eu vou trocando a materialidade, né, como nos outros capítulos aqui, por meio do ar que nós respiramos, é uma fonte de alimento. Uma água cujo o sol incide sobre ela é um alimento. Até chegar no que de um alimentar o outro com carinho, com a compreensão, com a compaixão. Então, ou seja, nós estamos ainda, e aí o que ele reforça, muito mais próximo do ponto de partida do que o ponto de chegada, porque nós ainda preservamos dentro de nós aquilo que chama dos instintos. Então, um lado muito animalesco ainda se faz presente, e a gente precisa romper. Então, a ideia, a força de Lázaro para passar para a gente era: nós precisamos nos transformar no sentido do amor. Nós precisamos chegar lá, é isso que ele quer dizer. E aqui ele reforça, né? Que a lei do amor estabelece o que nas palavras dele? Que seja substituído a personalidade pela fusão dos seres. Ou seja, que na medida do possível, né, a tendência é que prevaleça o coletivo sobre o individual. Aí faz sentido, né, da gente poder trabalhar e trocar energia positiva, alimentar um ao outro. Porque se eu penso só na lógica do eu primeiro, depois você, muito provavelmente não haverá essa reciprocidade, né, de boas energias e de boas vibração. Ele entende que essa lei do amor estabelece o quê? Que seja extinguida as misérias sociais. É verdade. Vai ter fome? Não faz sentido, não tem lógica, por exemplo, do outro passar fome, não ter passar por uma necessidade qualquer. Ele prevê que essa lei, ou que a lei do amor estabelece o quê? Que se aplique ao que? A paciência, a tolerância, a benevolência, a indulgência, o perdão, que em somando é o que? A caridade, que guarda forte relação com a questão do homem de bem, que é a nossa meta, é sermos um homem de bem, que está dentro do capítulo Sede Perfeitos. É a perfeição absoluta? Não, perfeição relativa, mas o nosso foco, o nosso farol é esse, ser perfeito. Perfeito em qual sentido? Em trabalharmos os nossos vícios e fazer prevalecer as virtudes. Por isso, né, que o amor é o sol interior dentro da gente, aquela chama que está guardada aí dentro de nós, que a gente precisa ir aumentando o seu volume, a sua intensidade, para que ela possa brilhar o quanto mais e maior em torno de nós, nessa perspectiva de trabalhar os nossos vícios. Que vício? Orgulho, egoísmo, a inveja, a cobiça, né, a descrença. Então é isso que nós devemos buscar. E ele fala então, numa parte aqui, que nós temos hoje o Instituto da Reencarnação, né? Salvo engano, no segundo parágrafo, ele vai trazer essa perspectiva, né? Então, e vejam, é como se ele estivesse falando: olha, vocês têm uma grande oportunidade, um instrumento, que é a reencarnação. Então aproveitem bem isso, vamos aproveitar bem a reencarnação. Para quê? Para que a gente possa acelerar esse processo, ou seja, ficar mais afastado deste alimento, vamos colocar assim, então materializado. Vamos procurar desenvolver ou ter formas da gente alimentar mais o nosso espírito, né? Alimentar mais a nossa alma. Por isso que ele fala, né? O sangue resgatou o espírito, nascemos, não é isso? Voltamos à carne, o sangue resgatou o espírito, mas o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Então, ou seja, nós temos que fazer com que o espírito, né,
tem a capacidade de nos transformar. E a gente passa a ver que o nosso corpo é um instrumento, né? Um instrumento para buscar isso, a superação desses nossos vícios, né? Como já foi mencionado aqui. Portanto, a reencarnação permite, o que ele comenta, conduzir o homem à conquista do seu ser elevado e transfigurado. Ah, faz sentido. Então, elevado e modificado. Então, está vendo que a ideia, a força do Laros aqui é, gente, vamos transformar. Gente, vamos nos modificar, vamos nos buscar essa transformação, né? Focado em quê? Na lei do ou de amor. A gente acabou de colocar ali. Esse vai ser o nosso objetivo e propósito. E aí ele faz essa reflexão de que a gente precisa então estar atento, que apresenta-se ainda o que ele chama, né? O homem, né, no início era o quê? Só instinto. E se a gente observar a própria evolução da humanidade, assim não era. Hoje nós já estamos meio mais avançados, mas ainda há predominância de alguns instintos entre nós, sobretudo os instintos que por vezes estariam vinculados ao que eles chamam, né, de sentidos prejudiciais, né? Como por exemplo aquilo que eu falei, o que a gente nutre um sentimento que pode ser um sentimento ruim. O ódio é um sentimento ruim, a inveja, a raiva. Então ele fala isso, olha, por vezes nós estamos mais ou menos mais para esse lado, nós precisamos reverter esse quadro e buscar os bons sentimentos. E como que a gente faz então para trabalhar isso? Ele fala, como que a gente pode dominar esses instintos, vencer isso? Quanto mais instruído e depurado o homem, melhor ou maior possibilidade de ele estar junto aos sentimentos bons. Então, quanto mais instruído, o que nós estamos fazendo aqui, neste exato momento, neste ato? Buscando a instrução, o conhecimento, de uma forma mais detalhada, mais tranquila, por meio da doutrina espírita, que cumpre essa função de esclarecer, de lançar, olhar mais aprofundado, mais detalhado aquilo que foi apresentado por Jesus. Então, hoje nós estamos tendo a oportunidade. Não podemos negar, por exemplo, que essa lição nos abre muito o nosso horizonte quando o André Luiz coloca e explica para a gente, olha, no mundo espiritual o amor alimenta. No mundo espiritual o amor alimenta. Mas eu não tinha parado nisso, mas você pode iniciar daqui. Mas como que eu posso fazer isso? Dominando os seus instintos ruins, que vai te levar a ter sentimentos ruins. Mas quais sentimentos ruins? Nós já colocamos aqui, né, que vem por meio dos nossos vícios, é o querer mal a outra pessoa, a raiva por vezes, a intolerância, a impaciência. Mas o que substitui? Sede perfeito, né? Trabalhar o perdão, a benevolência, a paciência, coisas que todos os dias, né, useira e bezeiramente nós estamos ouvindo, mas nós estamos tendo ouvido para ouvir. Transformar essa informação, esta, né, instrução em atitude. E aqui, já partindo para as minhas considerações finais, Emmanuel vai resgatar, dar a sua contribuição aqui para a gente e ajudando na melhor reflexão. Ele fala que a aplicação da lei de amor é exercício de todo instante. Então, não é algo que eu faço hoje, não. Todo instante, o tempo todo eu devo estar procurando e trabalhando, né, o meu comportamento, as minhas ações, as minhas atitudes, focada e pautada nessa lei de amor. Começa com simples manifestações de atenção e bondade, limitadas a uma ou poucas pessoas, né? Porque nós vamos em passos, né, devagar, uma ou poucas pessoas. Aí nós vamos buscar outras questões que nós tratamos aqui. Quem são os mais próximos? Quem são os mais próximos? Por vezes nós vamos encontrar no nosso lar, né? O lar é a escola das almas, não é isso? Ampliam-se com a prática, podendo atingir comunidades e até a humanidade toda.
O importante é cultivar o hábito de fazer o bem, dia após dia, como nos aconselha aí os benfeitores espirituais. Então, praticando a caridade, reforçamos benevolência, indulgência, paciência, abnegação, resignação, sacrifício, tolerância. Suavizando as dores dos nossos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Posso dar um abraço? Há sempre uma palavra de esperança e de conforto, estando aberto ao acolhimento das pessoas, não menosprezando os fracos, não desfavorecendo os infelizes. Então está aqui, está dando as pistas para a gente. Se agora a gente vai seguir ou não, fica a critério e ao nosso livre-arbítrio, né? E as ponderações de Lázaro, então, já no terço final da sua instrução. Os seres menos adiantados são os que conservam escravizados nos instintos. Então a gente ainda guarda os instintos, gente? Guardamos. Então a primeira coisa é ter consciência. Nós guardamos os instintos. Quais? Esses instintos são bons ou ruins? São ruins por vezes. Então eu tenho que trabalhar. Porque na medida que eu consigo trabalhar, eu vou o quê? Reacendendo e fomentando a minha chama do amor para com o próximo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. E nós vimos aqui com o André Luiz, toda riqueza futura depende do trabalho atual. Lá na frente eu vou alimentar de quê, gente? Do amor. Então, quanto mais puder acelerar e evoluir deste estiver, eu vou encontrar esse amor de maneira mais fácil, mais acessível. Porque senão eu vou ter que ir retornando, eu vou ter que ir reencarnando. Lógico, num processo evolutivo. A lei do amor é o prelúdio das alegrias celestes. Foi nos explicado aqui por André Luiz na experiência que ele teve. Principalmente naquela saída aqui que ele comenta, né, que o enfermeiro que acompanhava recebe 2 outros amigos na sua casa, porque eles estavam por visitar ou sair em busca desses momentos que nos chamam aqui. E a mãe então vira. E esta ação deles é isso, eles foram buscar, eles foram se alimentar do quê? Do amor. E por fim, então, ele recomenda: buscareis na lei do amor, que liga todos os seres, o gozo suavíssimo da alma. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Como que a gente cultiva um campo? A gente limpa a terra, remexe a terra, não é isso? Vem com a sementinha, depois fecha, aduba, joga uma água, acompanha, não é assim esse processo? Como que a gente vai fazer com o nosso espírito? Vem aqui, escuta, faça uma leitura edificante, né, conversa em casa, né, tolera algumas coisas. Na hora que vem um estresse, pega um copo com água, com 3 golinhos de água. Eu estou fazendo o quê, gente? Alimentando o meu espírito, para não aflorar o quê? Um instinto, por vezes, que está prejudicando o meu desenvolvimento. Então é isso, meus irmãos. Seriam essas as tratativas, as propostas, as informações que foi possível levantar, estudar, apurar, né, estruturar, organizar e disponibilizar para vocês, né, porque senão para nós, nesse momento aí de leitura e de compreensão, acaba tendo, né, como grande beneficiário nós todos. Então é só pedir aqui a Deus que continue nos iluminando, nos amparando, né, permitindo aí a boa compreensão, né, dos ensinamentos os quais hoje nós nos debruçamos, que é a lei do amor. Então passa aqui na sequência a palavra para o nosso querido amigo e irmão Euler, para que possa dar suas contribuições, os seus comentários, suas percepções acerca da temática da noite. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Meus caríssimos amigos e irmãos aqui do Solar, por um esquecimento meu, eu não li a questão 890 do Livro dos Espíritos, mas felizmente o nosso irmão que nos antecedeu, com a sua inspiração, nos trouxe o exemplo do livro Nosso Lar, passado na casa de Lísias e
de sua mãe Laura. E a questão de número 890, vejam bem os irmãos, a pergunta que Kardec faz aos nossos irmãos superiores: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? A resposta dos espíritos foi a seguinte: uma e outra coisa. Ou seja, as mães têm um sentimento de conservação, de cuidado, né? E tem, junto a isso, um amor imenso. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. Um homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa muito diversa do que há no amor animal. Então, meus irmãos, minhas irmãs, complementando o que está escrito aqui nesse capítulo do livro Nosso Lar, esse espírito valoroso, que é o espírito da Laura, ela narra para André Luiz que ela terá que, no futuro próximo, reencarnar aqui na Terra para poder auxiliar aquele que foi o seu esposo numa vida passada e mais um grupo de familiares, e que se encontravam aí, e que se encontrava esse que fora esposo dela em outra vida, numa situação espiritual muito difícil. Então, por um imenso amor no seu coração, ela se submeteria a uma nova vida para poder recebê-lo e ajudá-lo a caminhar nos degraus da evolução. Só o amor de mãe é capaz de fazer isso. E esse é o nosso tema dessa noite. O item 8 aqui do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu começo a falar da lição do Espírito de Lázaro, relembrando Chico Xavier, que uma vez ele disse o seguinte: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, ele, Chico Xavier, informa que teria ido por outro caminho, mas que felizmente, Kardec colocou no frontispício da doutrina espírita: fora da caridade e, portanto, do amor, não há salvação. Então, meus irmãos, é com essa lembrança do nosso querido Chico que nós começamos a dar a nossa contribuição sobre essa mensagem maravilhosa desse espírito iluminado que se auto-intitula como Lázaro. Primeiro, ele se refere àquele que trouxe a revelação do amor aqui no mundo, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi não apenas que foi o primeiro Consolador, porque o Consolador que ele prometera, que é a doutrina espírita, na realidade é o segundo Consolador, porque ninguém mais do que Jesus consolou as almas humanas. E ele dá uma demonstração clara dessa sua missão aqui na terra, entre outras tantas, quando ele nos diz que: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então Jesus convoca toda a humanidade sofredora, todos aqueles que ainda carregam as limitações espirituais e físicas de toda ordem, todos aqueles que choram, todos aqueles que padecem, todos aqueles que caem nos desvãos da vida,
se enganando, se equivocando, e que desejam, a partir do arrependimento, a busca da sua consolação, no primeiro momento, e posteriormente, a busca do esclarecimento. Jesus representa, meus irmãos, para a humanidade terrena, o tipo do ser humano ideal, completo. E ele trouxe como uma de suas muitas características superiores a característica da chamada autonomia e a característica da comunhão. Autonomia, que tem a ver com vontade, se refere à capacidade que ele nos ensina de nós evoluirmos, de nós sabermos tomar decisões diferentes das que até então a gente vem tomando ao longo dos séculos e caindo reiteradamente em equívocos repetidos. Decisões como saber construir o destino espiritual em absoluta harmonia com a sabedoria infinita de Deus. E por isso, e para isso, em João, capítulo 8, versículos 32, ele nos ensinou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o conhecimento da verdade e a transformação e constante identificação dos nossos ideais para com Deus significa, meus irmãos, minhas irmãs, a verdadeira libertação. Significa para o espírito imortal que quanto mais nós observamos e obedecemos às leis de Deus, mais nós somos livres, mais nós somos sabedores de como exercer a nossa vontade, porque ela estará identificada com as leis superiores que partem do Criador. E Jesus então vem e ensina para uma humanidade escravagista, como era aquela em que ele viveu, porque quem não era humano era escravo. Ele vem e diz: obedecer é ser livre. E ele diz isso a todos aqueles que entenderam os seus ensinamentos. E como nós vamos ver aqui na sequência, o espírito de Lázaro vem e nos fala que quando Jesus pronunciou a palavra e exemplificou o sentimento do amor, as criaturas desceram para o círculo. Aqueles que ouviram e sentiram Jesus em seus corações deram suas vidas descendo para os círculos, cantando hinos de louvor, porque sabiam que a liberdade os aguardava. Obedecer às leis de Deus é se tornar livre. A outra característica que eu me referi, meus irmãos, é a característica da comunhão. Então nós estamos falando de autonomia da vontade e da comunhão. Jesus foi a criatura que alcançou o mais alto nível que nós conhecemos de comunhão com Deus. O mais alto nível. E essa comunhão é o máximo, é o superlativo de um relacionamento. Se nós quisermos ter um relacionamento qualquer, ou de parentesco, ou de casamento, ou de adoração ao Criador, nós temos que buscar, não é uma tarefa para já, mas nós precisamos buscar essa comunhão, porque há vários graus do relacionamento, mas a comunhão é o mais elevado deles. Por quê? Porque na comunhão há uma relação da mais absoluta fidelidade. E ninguém mais foi fiel a Deus do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus confia na criatura, é
aquele instante em que Deus confia na criatura e a criatura confia em Deus. Esse foi o exemplo fundamental que o Cristo o tempo inteiro fez questão de ressaltar aqui para nós, se referindo à figura dele e à figura do Pai, mostrando que o conhecimento, mostrando que os objetivos aqui na terra, que o ligavam aqui à terra, eram os mesmos objetivos de Deus. E a partir desse ponto, o Criador entrega a espíritos como o de nosso Senhor Jesus e a tantos outros, elevadas missões, porque tem confiança na absoluta fidelidade que esses seres têm ao Pai e que, portanto, cumprirão aqueles desígnios que o Pai lhes concedeu. Quando um ser como a Laura reencarna numa reencarnação de riscos, porque todas as vezes que toda vez que reencarnamos aqui na Terra, a nossa reencarnação é uma reencarnação de risco, mas quando ela vem, como viria, confiante de que cumpriria uma missão de amor, ela está exercitando exatamente esse tipo de comunhão que inicialmente ela tem para com as criaturas humanas e que posteriormente, ao desempenhar essa tarefa com amor e com dedicação, ela estreita os seus laços de comunhão com Deus. A partir desse ponto é que nós precisamos começar a entender que o espírito de Lázaro quis nos mostrar aqui nesse item. Segundo o espírito de Lázaro, esse ser, nosso Senhor Jesus, resumiu toda a sua doutrina na lei de amor, visto que é este o sentimento por excelência. A lei de amor não diz respeito a um sentimento que tenha qualquer laivo, qualquer resquício de vulgaridade, como muitos, infelizmente, imaginam. Mas ele então traz a figura mais superlativa da natureza que nós aqui na Terra temos para poder caracterizar a lei de amor aqui para nós. Já que nós, criaturas encarnadas, precisamos de ver os exemplos para podermos compreender melhor o que Jesus quis nos ensinar e o que Deus o tempo todo pretende nos mostrar. O espírito de Lázaro vem então e diz o seguinte, que o amor é esse sol interior que reúne todas as aspirações humanas e sobre-humanas. Então o amor é o sol, significa, portanto, vida, significa, portanto, possibilidade da existência. Sem o amor em nossas vidas, e nós vamos ver aqui no capítulo seguinte, o espírito de Fênelon nos mostrar que o amor existe em todas as criaturas, até no bruto o amor está ali presente, porque quando ele não consegue amar ainda a humanidade, muitas vezes ele ama os animais, muitas vezes ele deposita esse sentimento quase que com instinto em objetos da sua adoração, para os quais ele devota um respeito, que a doutrina espírita nos mostra que é uma manifestação ainda que instintiva de um sentimento que na realidade é um sol, quando dedicado a todos os seres que Deus colocou aqui na terra para caminharem conosco. Então, nos mostra o espírito de Lázaro que a lei do amor substitui o eu, substitui o personalismo, substitui a nossa personalidade e substitui pelo quê? Pela fusão dos seres, ou entre eles. Porque a partir de um sentimento de universalidade que passamos a ter em relação aos nossos semelhantes
e não apenas a nós, aos nossos problemas, às nossas conveniências, às nossas necessidades. Nós estendemos esses sentimentos para outros irmãos e irmãs aqui da nossa vida e passamos a nos preocupar com eles também, sejam eles quem forem, sejam eles criaturas bondosas conosco, simpáticas conosco ou não, porque o amor é um sentimento que nos ensina, através de suas gradações, as multiformes maneiras de amar. Então, o perdão é uma manifestação de amor. O entendimento, o silêncio, a solidariedade, a compreensão são formas de nós compreendermos esse sentimento, porque eles fazem com que nós saiamos de nós e passamos a observar a necessidade daqueles que estão ao nosso derredor. Feliz aquele que ama, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor aos seus irmãos em sofrimento. Nos ensina aqui o nosso irmão. A frase que o nosso irmão maior aqui profere no Evangelho, que é quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos de martírio. Quem lê o livro 50 anos depois vai verificar que no mesmo circo romano, localizado nas Gaias, onde morreram mais cristãos do que propriamente em Roma, nós vamos encontrar os gladiadores entrando na arena e saudando César, e os cristãos também entrando na arena para serem trucidados, saudando a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das obras maravilhosas do nosso irmão superior Emmanuel, e que fecha uma trilogia que começa há 2000 anos, que vai para 50 anos depois e termina nessa obra Ave Cristo. Retifico aqui, eu tinha dito 50 anos depois, na realidade eu queria dizer a obra Ave Cristo. De modo, meus prezados irmãos, que os povos foram surpreendidos. Quando ele fala aqui que as pessoas sobressaltaram, na etimologia da palavra sobressaltar, nós vamos encontrar o sinônimo surpreender. Ninguém havia ouvido falar ainda de amor. Antes de Jesus, aqueles que ousavam confrontar o Sinédrio tomavam 39 açoites. Aqueles que adoeciam dentro de casa, e a gente está sempre lembrando isso aqui, porque esse foi o discurso de Estevão no Sinédrio. Aqueles que adoeciam de doenças contagiosas, incuráveis, eram abandonados no Vale dos Imundos. Os velhos, muitas sem recursos, eram abandonados pelos seus filhos. As mulheres, tidas como pecadoras, eram apedrejadas nas ruas e nas praças públicas. Depois de Jesus, isso mudou. É por isso que esses seres aqui se surpreenderam com o ensinamento do Cristo. E eu queria trazer aqui para os irmãos um dos exemplos mais maravilhosos de alguém que se surpreendeu e que se deixou sensibilizar pelas palavras que ela ouviu do Cristo e que se transformou num anjo, numa encarnação, que foi Maria de Magdala. Eu vou ler aqui 2 parágrafos do livro Boa Nova, no capítulo 20, chamado Maria de Magdala. Vejam o que aconteceu com Maria
se não foi exatamente isso que nosso irmão Lázaro nos está dizendo. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do reino, não longe da vila principesca, onde ela vivia, entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Então ela se surpreendeu quando ela ouviu Jesus, e ela tomou de amores, como diz aqui, de admiração pelo Mestre. E vejam aqui, meus irmãos, como nos diz irmão X, Humberto de Campos, que novo amor era aquele apregoado aos pescadores simples por lábios tão divinos? Que amor era aquele? Que sentimento era aquele? Que até então ela não tinha vivenciado. Até ali, ela caminhara sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. Contudo, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que ele ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio moral ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam mais eco no seu mundo íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação rica se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, o seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. E conclui aqui, irmão X, Jesus chamava os homens para uma vida nova. E foi essa vida nova, meus irmãos, que essa nossa irmã, heroína da cristandade, compreendeu. Ou seja, foi a partir desse chamamento que tocou as fibras do seu coração, que ela então, cansada de toda a vida que ela até então possuía, enfastiada de tudo isso, resolveu tentar compreender que sentimento era aquele que o Jesus de Nazaré havia despertado dentro de sua alma. Como diz aqui o irmão Lázaro, nós começamos com os instintos, depois passamos para as sensações, quando nos depuramos mais, quando passamos a ter o conhecimento e desenvolver a razão dentro de nós, mas nos transformamos tudo isso depois nos sentimentos depurados, a partir do momento em que nos tornamos espíritos melhores. E para buscarmos o progresso espiritual e nos transformarmos em espíritos puros, nós temos que vencer esses instintos que ainda dizem respeito à nossa vida. O superlativo do instinto de conservação pessoal e familiar, o que é? Guardar apenas para nós. Não temos a capacidade de dividir algo com quem bate à nossa porta. Aqueles a quem à noite, especialmente agora, no inverno que estamos vivendo, a noite bate lá no coração e na vida deles, pedindo perdão por ser longa e fria. E nós às vezes temos cobertores desperdiçando em nossas casas. Aqueles que nos pedem a caridade de 1 minuto para podermos conversar, trocar ideias, afagar os corações de irmãos nossos que sofrem por motivos os mais diversos. Nós só conseguiremos compreender esse amor como Madalena conseguiu
na medida em que nós formos nos afastando do nosso personalismo. Na medida em que nós compreendermos que não é possível mais viver uma vida apenas buscando os nossos próprios objetivos. A partir do momento em que nós passamos a amar as pessoas, sejam elas boas ou más, especialmente aquelas que se colocam no nosso caminho e nos desafiam. Esse amor, meus irmãos, que muitos cristãos compreenderam, não foram compreendidos por todos. E fechando a nossa participação numa página que já foi lida aqui algumas vezes, mas que mostra que, da mesma maneira que mulheres como Maria de Magdala ou como Joana de Cusa compreenderam esse chamamento de Jesus diretamente aos seus sentimentos, outras não compreenderam. Talvez a maioria, muito embora foram as mulheres as únicas que tiveram a coragem de estar perto de Jesus quando do seu martírio. Foram as mães, inclusive Maria, sua mãe. Foi uma mulher que teve a coragem de enfrentar o preconceito, o assédio e a ignorância, que foi Lívia, e que foi pedir o seu marido para pedir a Pôncio Pilatos que intercedesse por Jesus. É por isso que o Livro dos Espíritos, na questão 890, dedica uma pergunta especial sobre as mulheres, especialmente sobre as mães. Em Jerusalém, conta-nos o quinto evangelista do mundo espiritual, nosso querido Humberto de Campos. Nos arredores do templo, uma enfeitada mulher encontrou um nazareno de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e um melancólico sorriso, e encarou estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia que se irradiava dele, corrigiu as dobras da túnica muito branca, muito alva, colocou no seu olhar uma indizível expressão de doçura e, deixando perceber nos balanços do seu corpo frágil uma clara e visível paixão que a possuíra de súbito, e abeirou-se do desconhecido e falou sussurrante: jovem, as flores de séculos é um local lá perto da Judéia, encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao seu dispor em minha loja de essências finas. Indicou uma extensa vila cercada de rosas à sombra de um arvoredo acolhedor e ajuntou: inúmeros peregrinos, jovem, cansados, me buscam à procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil encontram um prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços, e a romã saborosa nem de longe tem o mel dos meus lábios. Vem e vê, dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho intenso, capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo, uma planta que exala perfume, e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinas exercitados em palácios ilustres. Ante a incompreensível mudez daquele jovem, tornou súplice, ou seja, implorando, depois de uma leve pausa: jovem, por que não me respondes? E disse a seguinte, proferiu a seguinte frase, meus irmãos, guardem essa frase: descobri em teus olhos, ela falando para aquele jovem, descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição,
que me complete a vida. Me atende, vamos, me atende. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas, e notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou já um tanto quanto agastada: não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, encoberta, ou seja, ajaizada de enfeites, adornada de enfeites, sentiu-se desprezada e enfureceu em sarcasmos, partindo em seguida. Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, ele inclusive tem uma narrativa de Mateus, uma narração de Mateus, que Jesus cura o paralítico de Betesda. Quando Jesus lá estava no tanque de Betesda, curando as pessoas, uma venerável velhinha pediu-lhe socorro para uma infeliz criatura atormentada de sofrimentos. O mestre seguiu-a sem hesitar. Num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava, carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. À exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa de que ninguém ousava se aproximar. Olhou o mestre e reconheceu. Era o mesmo jovem nazareno de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura, e convidou: vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai jamais se extingue a esperança. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencida pela própria dor. O mestre, porém, transbordando compaixão, aproximou-se dela fraternal e abraçou-a de encontro ao próprio peito. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou em voz reticenciosa e dorida: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia, que vieste fazer junto de uma mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente, respondendo apenas: agora, venho satisfazer-te os apelos. Seu amor, meus irmãos. Foi isso que Jesus veio nos ensinar e mostrar aqui na terra. E recordando-lhe as palavras do primeiro encontro, acentuou persuasivo e cheio de compaixão: descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Pediria ao nosso irmão Jovan para fazer a prece de encerramento. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que eu me agasalho. Enche meus olhos de luz
e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueça de nós, nas bênçãos da compaixão. Guarde-nos em teu coração, de paz e amor, enfim. Com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono querido da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando mais um estudo evangélico doutrinário na santa e bendita paz. Que assim seja. Meus irmãos, os passos serão dados a partir de agora. Livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, abrindo aleatoriamente na página 176, necessidade do